De volta com o debate Eleições 2012, Diário do Grande ABC. No último bloco, nós tivemos os 4 pedidos de direitos de resposta e a comissão, em análise, entende que em nenhum dos casos houve ofensa pessoal e não terá concedido direito de resposta em nenhum deles. Obrigada. Neste 4º bloco, jornalistas convidados farão perguntas de tema livre para os candidatos. Quem irá responder será sorteado. O outro fará comentários. O que for perguntado terá direito à tréplica. Cada candidato responderá a 2 perguntas formuladas e terá direito a fazer 2 comentários de forma intercalada. O que for questionado, na sequência, será o que fará os comentários e assim por diante, até que os 2 tenham respondido 2 questões cada. Atenção aos tempos: 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto e 30 para a resposta, 1 minuto para a réplica, comentários no caso, e 1 minuto para a tréplica. Nós recebemos, então, em nossos estúdios, o jornalista Rafael Rocha, ele que é do Diário do Grande ABC. Obrigada pela presença. Eu vou sortear o candidato que o senhor fará a pergunta. Candidato Lauro responderá. O senhor tem 30 segundos. Ok. Boa noite, candidatos. Candidato Lauro, o senhor foi eleito vereador com 22 anos e, antes disso, afirmou ter estagiado de advocacia no escritório do seu pai. O senhor não acha que esse currículo pouco vasto em área administrativa pode prejudicá-lo na condução de uma cidade com quase 1 bilhão de orçamento e população extremamente necessitada dos serviços públicos? Obrigada, jornalista. O senhor tem 1 minuto e 30. Olha, a experiência a gente adquire ela com o tempo. Eu tenho 30 anos de idade, eu tenho vontade, eu tenho competência dentro de mim, eu tenho determinação, e isso vale muito para quando você quer realizar algo de bom para uma sociedade. Já mostra a competência, eu consegui ser eleito com 22 anos de idade, o vereador mais jovem da história da cidade de Diadema. Enquanto vereador, instalei o gabinete itinerante nas feiras, trouxe o Poupa Tempo Móvel, ampliei o curso da ETEC de Diadema, da Escola de Tecnologia. Conseguimos fazer coisas que muitos vereadores mais antigos não conseguiram fazer na cidade de Diadema, não desmerecendo o trabalho deles. Mas eu fui um vereador que estive presente todas as vezes nas ruas e você pôde me acompanhar, prestando contas, fazendo tudo que é de direito. Mas, em contrapartida, sou formado em advocacia, sou advogado formado, tenho pós-graduação em Direito Empresarial e Gestão Econômica e tenho dentro de mim uma coisa que é Deus. E Deus está me iluminando para ser o nosso prefeito. E eu tenho certeza que com a iluminação de Deus, com o amor do meu coração que eu tenho pela nossa cidade, eu conseguirei fazer uma administração bela, bonita, de qualidade para você, morador. E eu quero dizer a você que você pode ver o ex-presidente Lula. O que ele foi antes de ser presidente? Só deputado na Constituinte, mais nada. Então, a experiência às vezes não é a alma do negócio. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto para o comentário. Bom, eleitor de Diadema, você sabe a responsabilidade que é governar uma cidade. A comparação com o presidente Lula, me desculpe, candidato. O presidente Lula foi presidente de um dos sindicatos mais importantes do país, ou melhor, o sindicato mais importante. Negociou questões importantíssimas na discussão com capital trabalho. Foi candidato várias vezes, deputado constituinte, teve uma trajetória importantíssima e hoje nós sabemos a trajetória do presidente Lula. O seu trabalho, me desculpe, você tem uma trajetória política importante a percorrer ainda, mas ser prefeito de Diadema, você tem muito ainda o que andar. E eu quero dizer a você, morador, a você, eleitor, eu tenho 25 anos em Diadema, fui secretário de diversas áreas, governar uma cidade com um orçamento de quase 1 milhão. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto de tréplica. Vocês podem ver que ele não dá valor à Câmara Municipal de Diadema, falando que isso não tem importância. Sou vereador de 2 mandatos, conheço muito bem a cidade consecutivos, dobrando o número de votos. E agora tive 95 mil votos para prefeito e me sinto prestigiado pela população de Diadema. E dizendo que o prefeito falou que não conhecia o meu projeto de lei, para que ele tome conhecimento lá no edital da sua prefeitura, 2419/2005,
Semana de combate à obesidade infantil, instituída na Semana da Criança, que infelizmente o senhor nunca fez nada pela criança. Aliás, o senhor, ele sempre teve preconceito comigo, me chamando de moleque, me agredindo, me chamando de playboy. Infelizmente, essas palavras de baixo calão para a cidade de Diadema não comportam uma cidade com quase 1 bilhão de orçamento mesmo. E eu quero governar essa cidade com amor, com carinho, com dedicação, fazendo a você o melhor governo dos últimos tempos, porque hoje foi o pior que nós tivemos, pior que o do Gilson, bem pior. Obrigada, candidato. E nós tivemos um pedido da assessoria do candidato Lauro Michos para mais um direito de resposta. A comissão está em análise, no 5º bloco nós daremos retorno. Agora recebemos a jornalista Nicole Briones, ela que é do jornal ABCD Maior. Obrigada pela presença. Pela ordem, a senhora fará pergunta ao candidato Reale. Tem 30 segundos. Prefeito, um dos principais projetos do candidato petista na capital, Fernando Haddad, é de introduzir o chamado Arco do Futuro. Como o Diadema pode se inserir nesse projeto de forma que melhore a qualidade da mobilidade urbana na cidade? Bom, esse projeto dialoga muito com a região do ABC. Nós vamos ter uma série de equipamentos implantados no eixo da Marginal, CUPC, e chega até a nossa borda aqui da divisa de Diadema. E depois a continuidade na Jacú-Pêssego, percorrendo a região leste. É fundamental termos um plano de desenvolvimento no município de São Paulo e o município de São Paulo puxar toda a região metropolitana, alavancar a região metropolitana com um projeto de desenvolvimento. Nós sabemos que os 39 municípios têm que ter o comando do município de São Paulo, para que os outros municípios se integrem nesse diálogo. E a região do ABC, hoje nós já temos o consórcio, nós estamos discutindo o plano de mobilidade regional e temos aqui, cruzando os 7 municípios, esse eixo que vai exatamente de Diadema, passando pelo nosso centro até a região leste. Então, eu acho que todos esses equipamentos implantados podem ainda mais potencializar a implantação de novos equipamentos. Nós já temos um eixo muito importante de desenvolvimento do setor de comércio e serviço, e a integração com a ligação com o porto pode trazer novas centralidades para a nossa região. Eu acho muito importante essa ligação, e essa eleição vai ser importante, a eleição do Haddad, para esse desenvolvimento. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto. O Haddad novo em São Paulo serve, em Diadema o novo não serve. Infelizmente é assim. Mas eu quero dizer que Diadema ficou sem o metrô porque não houve 40 milhões de investimento da prefeitura na cidade de Diadema. E como sempre o candidato não respondeu a pergunta que a jornalista colocou aqui. Em questão, novamente, a mobilidade urbana da cidade. Nós temos que criar o polo gerador de tráfego, nós temos que fazer com que a cidade tenha mobilidade urbana com consciência ambiental. E, infelizmente, hoje não está tendo isso na nossa cidade. Hoje nós já temos o corredor Diadema-Brooklyn, que foi feito pelo governo do estado e que foi inaugurado na gestão passada. E nós perdemos o metrô na nossa cidade por causa de 40 milhões de reais para um orçamento de quase 1 bilhão de reais. Então vocês podem ver o compromisso que esse candidato teve com você, usuário do transporte coletivo. Infelizmente, nenhum compromisso. Foi isso que aconteceu. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto de tréplica. O candidato fala deleidades e inverdades o tempo todo, e foi por isso que na nossa campanha nós tivemos tantas agressões. Você que é morador de Diadema, você sabe do que eu estou falando durante esse processo eleitoral. E continua falando. Hoje ele ganhou o debate com fotos do Diário do Grande ABC. Foi isso que saiu nas ruas. Mas eu quero dizer que a obra de extensão da linha azul até o terminal de Diadema é uma obra de 2 bilhões para fazer os 5 quilômetros. E já dialogamos muito no consórcio com a companhia do metrô, e não há alternativa para a construção do metrô se não é uma ação do prefeito. Essa ação tem que ser uma ação regional. Por isso que nós vamos nos unir, a Haddad, a Marinho, a Grana, a Donizete, vamos fazer uma ação integrada no consórcio para realmente ter um plano de mobilidade regional. Porque o governador do estado veio aqui, prometeu 6 bilhões de investimento e até agora só ficou na palavra. Nós queremos... Obrigada, candidato. Agradeço, então, as respostas. E agora recebemos o jornalista Ayrton Rezende, ele é do Repórter Diário. Obrigada pela presença e boa noite. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Lauro. Boa noite, candidato. Boa noite, candidato Lauro. Minha pergunta é o seguinte:
O presidente Lula esteve em recente carreatas e discursos aqui no ABC. Ele tem dito que o PT não é um clube de amigos, né? E que para receber verba federal precisa ter bons projetos. Eu queria saber do senhor se o senhor vai ter uma equipe preparada para fazer bons projetos e quais os exemplos de projetos que o senhor vai enviar ao governo federal. Obrigada, jornalista. Eu tenho 1 minuto e 30. Bom, em primeiro lugar, o governo federal é do Brasil e eu sou do Partido Verde. Nível federal, o Partido Verde, ele é base de sustentação da presidenta Dilma, que é presidente de um partido do país e não de um partido. Nível estadual, nós somos do Partido Verde, que é base de sustentação ao governo do estado. Diadema vai ganhar com isso. Diadema vai ter mais investimento. Nós vamos continuar, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos dar continuidade ao programa Mais Educação, ao MOVA, ao EJA, a todos os programas que venham de encontro à qualificação e ao melhorar a nossa cidade de Diadema. Não vamos cortar nenhum dos programas federais da cidade de Diadema que atendam a população da nossa cidade. Até porque a presidente, eu volto a reforçar, ela é uma presidente de um país e não de um partido. Aí sim eu faço o grande desafio de que, se eleito for, eu quero aqui desafiar a presidente Dilma de que ela continue mandando recursos para a cidade de Diadema na mesma proporção que ela manda nos dias de hoje, para que nós possamos assim dar continuidade ao Minha Casa Minha Vida, ao PAC Manancial, ao PAC 2 da cidade de Diadema, a todos os programas que nós temos na cidade que vem a somar a você, morador, que hoje, infelizmente, as obras estão meio emperradas por uma falta de gestão da prefeitura na nossa cidade. Então, com certeza, nós vamos ter investimentos do Estado e do governo federal. E Diadema só vai ter a ganhar com isso. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto para os comentários. Bom, eu gostaria que nós, na prefeitura, tivéssemos o mesmo tratamento do governo federal que o do governo do Estado. Porque o candidato diz primeiro que o MOVA e o EJA não são programas do governo federal, são do governo municipal. O ProJovem, sim, é do governo federal, Bolsa Família, então o senhor não precisa se preocupar. Se eu quisesse, eu mantenho. Agora, precisa ter projeto. Quais os projetos novos? Como eu disse, além de copiar o nosso programa de governo, você só vai conseguir manter o que nós estamos fazendo. Você precisa ter projetos novos. E nós temos o PAC Mobilidade, o ProTransporte, já estamos pedindo recursos para isso. Agora, o governo do Estado, o que está emperrado é por conta do governo do Estado. A Secretaria do Meio Ambiente do governo do Estado demorou 5 anos para expedir uma licença. E o senhor falou no debate de ontem da aprovação depois da lei específica. Eu tive no debate da Assembleia. Nós queremos mudar as regras. Depois de aprovada a lei específica... Obrigada, candidato. Por favor, se atente ao tempo. Graças. Por favor, o senhor tem 1 minuto de tréplica. O programa Bolsa Família, estão falando que eu vou tirar de você, cidadão. Não vou tirar de você. Eu quero que esse programa fique na cidade de Diadema, até porque é um programa do governo federal e vai continuar como renda cidadã do governo do estado. Nós vamos ampliar esses programas, mas nós queremos qualificar a sua mão de obra, a qualificação da mão de obra de você, para que você seja inserido no mercado de trabalho da nossa cidade. E quero dizer a você, disseram também que eu ia acabar com o MOVA, com o EJA, aliás, com as creches conveniadas, estão dizendo que eu vou acabar com a cidade. Infelizmente, essa campanha baixa que nós estamos tendo na cidade de Diadema, com papéis apócrifos, papéis da minha família, que já morreu, inclusive a pessoa que está no papel, não respeitam nem os mortos. Infelizmente é assim. Então, eu quero dizer a você que eu quero a oportunidade de ser o seu prefeito e com certeza nós vamos instalar um polo gerador de tráfego na cidade, nós vamos fazer as obras de mobilidade urbana que Diadema tanto necessita e que não foram feitas ao longo desses 12 anos que o governo... Obrigada, candidato. Agora recebemos em nossos estúdios a jornalista Cíntia Tavares, do Diário do Grande ABC. Obrigada pela presença e boa noite. A senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Mário. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Candidato, no segundo turno, o senhor tem feito um discurso reconhecendo as dificuldades do início do seu mandato. O senhor chegou a dizer que pagou dívidas do tio-avô do adversário, Lauro Michels, mas nunca citou os débitos deixados pelos governos petistas. O quanto atrapalhou no início do seu mandato a dívida deixada pelos seus antecessores, que são do seu partido? Obrigada, jornalista. O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Eu tive passivos de precatórios, porque, na verdade, antes da Constituição de 88, você desapropriava um terreno e você pagava o valor venal e a diferença do valor de mercado
o proprietário entrava na justiça e esse processo continuava andando até ser executado. Então nós tínhamos em 2009 um passivo de 200 milhões a serem pagos de precatório. Fui sequestrado em 40 milhões no ano de 2009. Com a queda de arrecadação da crise mundial, e Diadema é uma cidade que hoje tem o setor de autopeças, o setor central da produção, o setor químico, né, um setor muito globalizado, nós tivemos uma receita em 2009 menor que a de 2008. Isso provocou uma queda de arrecadação de 20%. Mas nós tivemos capacidade técnica, política de ir para Brasília, de ser o principal articulador da Frente Nacional de Prefeitos e aprovar uma emenda constitucional que alongou esse perfil da dívida. Então, dos 200 milhões, nós tivemos sequestro de 40 milhões e a partir de 2010 nós estamos pagando a nossa parte na nova emenda e estamos conseguindo adequar as finanças municipais. Eu acho que isso possibilitou uma nova possibilidade. Obrigada, candidato. Seguindo, então, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Olha, ele não falou quanto que foi a dívida deixada pelo partido dele na prefeitura de Diadema. Mas eu informo aqui, a dívida total é de 1 bilhão e 100 milhões de reais que a prefeitura hoje tem para ser paga ao longo do próximo governo, que com certeza, se Deus abençoar, está abençoando, será o nosso. E ele também não fala dos créditos dos precatórios dos trabalhistas, que são aquelas pessoas que amassaram barro na cidade de Diadema, que esse sim tem que dar prioridade para o pagamento dessas pessoas. Infelizmente, tem pessoas morrendo na fila e não está sendo atendido o pagamento. E aqui está na plateia o senhor Gilson Menezes, que foi o grande propulsor dos precatórios na cidade de Diadema, falindo a cidade de Diadema com os precatórios e deixando essa bomba hoje para o próximo prefeito assumir na prefeitura de Diadema. Silêncio, então, por favor, da nós plateia. estamos vendo aí um continuismo que são todo mundo do mesmo grupo e que infelizmente a cidade não evolui por conta das dívidas que foram deixadas para os seus antecessores. Eles não respondeu o valor da dívida. Obrigada, candidato. Eu peço silêncio da plateia, é ótimo contar com vocês, mas por favor, damos andamento, o senhor tem 1 minuto de tréplica. O candidato está completamente desinformado. Dos 200 milhões, tinham 10 milhões de trabalhistas, esses estamos quase que quitados, e eu quero dizer, inclusive, que muitos advogados compraram esses precatórios, né? Escritórios, inclusive, de familiares muito próximos do candidato, porque aquelas famílias que tiveram a sua desapropriação há 20, 30 anos atrás, nem sabiam qual era o valor, era um terreninho ali no Piraporinha, quando passou uma avenida, não sabia muito bem o que era, comprou por um valor irrisório, e hoje nós temos precatórios de 15, 10, 20 milhões, né? E advogados que estão aqui, né, nessa sala, inclusive, e que ganharam muito dinheiro com isso. Por isso, eu sofri uma resistência enorme da OAB nesse debate, e as velhinhas, as aposentadas, né, pensionistas, que queriam receber os alimentares, fizeram uma pressão enorme à OAB no debate da PEC dos precatórios, mas nós fomos vitoriosos. Obrigada, candidato. E o nosso 4º bloco fica por aqui. Nós voltamos no 5º bloco com o direito de resposta e também com as considerações finais. Debate Eleições 2012, Diário do Grande ABC.